Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. Inteligência Artificial nas Universidades. O dilema entre a utilidade pedagógica e a utilização fraudulenta. Provavelmente daqui a 5 ou 10 anos vamos ter sistemas extremamente competentes em medicina, em direito, em outras áreas mais ou menos técnicas, incluindo a engenharia. E, portanto, temos de pensar até que ponto é que uma formação de pessoas para terem as mesmas competências, em grande parte, que estes sistemas, é a coisa mais adequada ou não. Eu, como lhe disse, sou conservador, acho que grande parte da formação deverá ser essencialmente. Não vejo, por exemplo, um engenheiro que não saiba matemática, não vejo um engenheiro que não saiba física, depois dependendo da especialidade saberão outras coisas. E parece-me que esse conhecimento geral da ciência, do mundo científico, como as coisas funcionam, vai continuar a ser essencial. Que formação precisa ter um jovem para ser um bom médico ou um bom engenheiro? Arlindo Oliveira, professor catedrático no Instituto Superior Técnico, em Lisboa, e especialista no estudo da inteligência artificial, deixa nesta entrevista a uma publicação da Ordem dos Engenheiros uma explicação, nas suas palavras, conservadora. Os sistemas de inteligência artificial generativa já fornecem respostas aos grandes problemas dos saberes que se adquirem na universidade, nota ele. Mas isso dispensa um médico de saber anatomia patológica? Um engenheiro de saber física? Ou um advogado de saber manobrar a complexidade do Código Penal ou do Código Civil? Ou, por outras palavras, serão dispensáveis no futuro os saberes especializados que, mais do que uma simples pergunta no chat GPT, exigem estudo, memória e capacidade de relacionar conhecimentos? Arlindo Oliveira diz que não. O que coloca um problema existencial às universidades ou politécnicos. Como exigir esse conhecimento pessoal aos alunos quando eles podem ir buscá-lo à inteligência artificial com um simples clique? A pergunta instalou-se na comunidade académica e continua à espera de respostas cabais. A jornalista Cristiana Faria Moreira fez um trabalho profundo à procura dessas e de outras respostas aos desafios que a IA coloca ao ensino superior e do seu texto, que pode ser lido no Público online ou na edição impressa de domingo, sobram duas grandes conclusões. Uma instituição científica, como a universidade, não pode nem deve proibir o recurso à inteligência artificial. Como não pode permitir que os seus alunos não apreendam e retenham conhecimento científico das suas áreas de estudo e sejam desobrigados de desenvolver a sua capacidade crítica, a sua imaginação e, ponto essencial, um sentido ético das suas competências científicas ou tecnológicas. Um estudo recente, usado pela OCDE e citado no texto da jornalista, mostra o que está em causa. A estudantes de 5 universidades norte-americanas foi pedido que escrevessem um pequeno ensaio em 20 minutos. Um grupo trabalhou sem nenhuma ajuda exterior, outro recorreu a um motor de busca e um terceiro trabalhou com uma ferramenta de inteligência artificial. E foram os deste último grupo que tiveram as melhores classificações. Mas uma hora depois, apenas 12% desses estudantes conseguiram citar de memória um excerto do seu próprio texto. Nos outros grupos, 89% foram capazes de o fazer. Sendo utopia travar a marcha da IA, que problemas e ameaças coloca ao ensino superior? Aliás, ao ensino em geral. Vamos falar com a Cristiana Faria Moreira, jornalista que trabalha em especial na área da educação do Público, para sabermos os traços principais do texto essencial que assinou. Este é o P24. O seu dia começa aqui. Viva Cristiana, muito obrigado por vires ao P24, falar-nos do texto que publicaste na edição deste domingo e que se encontra disponível na edição online do Jornal Público. Nesse teu texto, sente-se por vezes na resposta dos professores o dilema entre a utilidade da inteligência artificial e o perigo que coloca a aquisição de conhecimentos. Como escreveste, aliás, copiar é algo que sempre existiu. O que mudou foi a escala e a sofisticação. Esse dilema faz parte do debate dos docentes hoje em dia, certo? Olá, Manel, que certo faz sem dúvida parte desse debate. É uma das grandes questões, diria, no ensino superior, pelo menos professores, estudantes, responsáveis das universidades com quem tenho falado, toda a gente elenca o uso da inteligência artificial como um dos grandes desafios no ensino superior atualmente, que na verdade é do ensino em geral. Em geral, claro. Mas aqui, focando no ensino superior, o que eu também fui percebendo é que, de facto, a inteligência artificial entrou de uma forma muito
rápida e eu diria que talvez no início um pouco silenciosa, porque os estudantes começaram a usar, começaram a explorar os vários modelos de inteligência artificial, incluindo a generativa, e os professores foram-se apercebendo depois que aquilo efetivamente estava a acontecer. Claro que isto difere de curso para curso, de instituição para instituição. Havia inclusive um dos estudantes com quem eu falei para o trabalho que me dizia que no início tinha muito receio de usar, tinha receio de ser apanhado, não percebia muito bem se aquele uso era legítimo ou ilegítimo, e depois lá se deu à febre, como ele diz, os colegas também, mas a verdade é que a utilização da inteligência artificial está hoje completamente disseminada. Ainda há uns dias a Associação Académica de Coimbra revelou as conclusões de um inquérito que fez a mais de 200 estudantes e que basicamente dizem que 80% dos estudantes utilizam a inteligência artificial para fins académicos. Lá está, usam-na para diferentes tarefas, para estruturar ideias, para que eles dizem estudar melhor, por exemplo, para testar conhecimentos. Havia um estudante que também me dizia que pode ser interessante, no fundo, para testar, pedires à inteligência artificial para te fazer perguntas sobre determinada matéria e para ir testando ali conhecimentos, mas há professores também que a levam já para a sala de aula, que a usam como ferramenta pedagógica, por exemplo, para estão a abordar alguma matéria e pedem algumas instruções, fazem algumas instruções de inteligência artificial e acabam por depois analisar as respostas. E aí é uma forma também de, no fundo, estar a testar a utilização da inteligência artificial e ao mesmo tempo a passar conhecimentos sobre as matérias em si aos estudantes. Sim, mas há uma questão muito sensível no teu trabalho, que é a linha que separa o uso ético e responsável da IA de um uso fraudulento. Há uma noção concreta, ou enfim, pelo menos aproximada, de qual é a linha que demarca esta fronteira entre o uso ético e o uso fraudulento, principalmente quando em causa, como tu citas lá, quando em causa estão a realização de trabalhos práticos por parte dos alunos. Pois, essa é uma das grandes questões, não é? Que eu acho que as próprias instituições, os professores e os estudantes estão todos à espera de... Não à espera, mas a tentar perceber qual é que é essa linha. Agora, eu acho que isto depende muito do trabalho que as instituições estão a fazer nesta área, que em algumas está mais avançado do que outras, que é na questão da regulamentação e nas orientações aos alunos, o que é admitível ou não. Agora, há aqui um ponto que os professores todos referem, que é utilizar a inteligência artificial, por exemplo, para pesquisa, que pode ser útil, mas há aqui uma grande questão na redação dos textos, daquele que é o trabalho intelectual. Há grandes dúvidas, não é? E, no fundo, perceber se um trabalho escrito pela inteligência artificial se constitui fraude ou não. Para alguns constitui, sem dúvida, para outros... Depende, no fundo aqui é... Desde que seja citado o prompt, não é? Ou seja, a pergunta que é feita. Exatamente. Essa é uma das adaptações que os professores já estão a fazer à forma de avaliação, não é? É pedir aos estudantes que, no final dos trabalhos, como se tratasse de uma referência bibliográfica, que introduzam também os prompts que utilizaram para a realização desse trabalho. Agora, efetivamente, a linha é bastante ténue e os professores alertam para essa questão, alertam para uma outra questão que chamam alucinações, que são aquelas referências que a inteligência artificial inventa, coisas que não existiram e que os professores acabam por agora já apanhar em trabalhos, incluindo em teses de mestrado. Há aqui questões de cognição e do pensamento crítico, porque outras das questões que os professores levantam é que há muita falta de originalidade nos trabalhos, que a aproximação aos trabalhos, a forma de argumentação, as ideias é parecida, muito similares, exatamente, entre vários estudantes. E, efetivamente, aqui que coloca grandes questões na avaliação, não é? No fundo, o que é que se está a avaliar? É o conhecimento dos alunos, é a capacidade de utilizar ferramentas, realmente isso é um uso fraudulento ou não? Eu acho que isso dependerá sempre muito das orientações que as instituições acabarão por ter de emitir sobre este tema. A esse propósito, Cristiana, nós sabemos que, enfim, as instituições do ensino superior têm aquilo que se chama a liberdade académica, e os professores também têm essa liberdade académica. Mas, portanto, só agora, e isso, portanto, pode-se ler também no teu texto, só agora, portanto, aqui o Ministério da Educação é que está a preparar, portanto, um documento orientador sobre o uso da inteligência artificial generativa nos estabelecimentos do ensino superior. A pergunta que eu te coloco é a seguinte: faz sentido que haja uma grande divergência, independentemente da liberdade académica, uma grande divergência
mesmas normas que uma universidade aceita em relação a outra, ou seria mais justo, mais interessante que houvesse apenas, portanto, um normativo nacional para todas as universidades? Essa foi uma questão que eu também fui colocando às várias pessoas com quem falei. O que me dizem todas é que é importante que essas orientações existam, sejam produzidas pelas próprias instituições, seja em termos de universidades, politécnicos e as próprias escolas ou faculdades, mas em termos nacionais também me disseram que seria interessante ter aqui algumas linhas orientadoras e, olha, nem de propósito, não foi propositado, mas acaba pelo timing ser aqui perfeito. O Conselho Nacional para a Inovação Pedagógica no Ensino Superior, que no fundo é aqui um órgão consultivo do Ministério da Educação, vai apresentar as conclusões do Diagnóstico Nacional que fez sobre a integração da inteligência artificial no ensino superior, bem como as primeiras orientações para a sua utilização na próxima quinta-feira. Aí também ficaremos a saber mais, mas lá está, acho que isto também servirá de guia, e foi feito também muito em proximidade com as instituições, servirá aqui um bocado de guia àquilo que deve ser o uso da inteligência artificial nas instituições. Até porque nem todas terão atualmente normativo. Tu no teu trabalho citas também um manifesto de professores de janeiro deste ano que dizem que as universidades estão a formar, isto entre aspas, cretinos digitais, que há uma incapacidade generalizada de, entre aspas, identificar com rigor práticas académicas fraudulentas e que é, entre aspas, outra vez, preciso humanizar o ensino. Consideras que esta tese prevalece no mundo académico do ensino superior português ou trata-se de uma estratégia até eventualmente deliberada e exagerada para chamar a atenção para o problema? Eu diria que não é a tese generalizada do ensino superior. Por exemplo, eu falei certamente com mais de uma dezena de pessoas para este trabalho e a opinião foi unânime, proibir não é de todo a solução. Agora, claro, lá está, mais uma vez, é preciso aqui orientação, regulamentação, incluindo os estudantes. Os estudantes também sentem essa falta de haver aqui umas linhas orientadoras para eles próprios não traçarem, não passarem essa linha difícil entre aquilo que é o uso aceitável e a fraude académica. Há aqui realmente esta ideia de que a proibição não só não funcionaria, como até poderia ser contraproducente, mas não seja pelo facto de o ensino superior ser este espaço que deveria ser do pensamento livre, da experimentação, não é? A inteligência artificial não é É o futuro, não se pode parar o futuro. É o futuro, é o presente, na verdade. É exatamente. Uma expressão que muitos utilizaram, não se pode parar o vento com as mãos, não é? Por isso aqui o desafio realmente é criar estas regras, é investir na formação de docentes e professores, mas de todo a tese que prevalece não é o da proibição, é no fundo da integração da inteligência artificial nas próprias práticas pedagógicas. Mas lá está um outro ponto que eu acho que é interessante, é que os professores no fundo reclamam mais tempo para poderem fazer isso, que nem sempre é fácil. Essa era uma pergunta que também queria colocar. Tu ficaste com a sensação, aliás, isso transcreve-se essa sensação no teu texto, de que os professores, ou pelo menos uma grande parte deles, têm a noção de que o ensino superior vai ter que mudar muito em termos de práticas pedagógicas, em termos de critérios de avaliação, para se ajustar aos desafios da inteligência artificial. Sim, sem dúvida. É sobretudo terem mais tempo para acompanharem os alunos, fazer com que os alunos venham mais às aulas, não é? Para poderem trabalhar mais com eles em aulas. Uma das grandes questões é que terá de haver um maior acompanhamento em sala de aula, tanto na produção de trabalhos, seja na realização de exames, não é? Porque há aquela ideia de que os trabalhos do grupo fora da sala de aula são muito mais permeáveis ao uso da IA, claro. Ao uso da IA e a um uso menos correto, digamos assim. Portanto, haverá inevitavelmente mudanças na forma como os professores ensinam, na forma como avaliam e eu diria até na forma como os alunos vão aprender. Exatamente. É todo um admirável mundo novo. Cristiana, muito obrigado por teres vindo ao P24. Foi um prazer muito grande ter-te aqui uma vez mais connosco. Até breve. Obrigada, até breve. Pedro Souto-Maior, um designer de produto de 52 anos, faz todos os dias o que as autoridades públicas recomendam que se faça na era da crise climática. Desloca-se de casa para o trabalho na sua bicicleta. Ao fim do dia, prende-a ao gradeamento entre o Largo das Necessidades e a Rampa das Necessidades, em Lisboa, e vai à sua vida.
Nada de novo nesta história contada no Público pelo jornalista Samuel Alemão se, no dia 6 de outubro do ano passado, a Polícia Municipal não tivesse decidido que a bicicleta estava ao abandono e, ato contínuo, a tivesse confiscado. Perante o erro, Pedro contactou a polícia e o gabinete de Carlos Moedas para que a bicicleta lhe fosse devolvida. Isso não que, como resposta, a polícia lhe disse que sim. Podia reaver o seu meio de transporte se pagasse 49 € de taxa de reboque, a que acresceriam 21 € por dia de parqueamento no recinto municipal. Como natural e justamente Pedro se recusa a pagar, anda há meio ano num diálogo de surdos que justifica todo o ruído do protesto público. Não terá a polícia rins suficientes para aceitar o seu erro? Não terá a Câmara Municipal a decência de perceber que está a punir-se em justa causa um cidadão cujo crime é prender uma bicicleta a um gradeamento? Jornalismo também é isso, denunciar abusos. Oxalá, neste caso, o trabalho de Samuel Alemão produza resultados. O P24 regressa amanhã. Tenha um bom começo de semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.